Agora vamos para o nosso segundo circuito. O que é o nosso segundo circuito? É o circuito paralelo. Então primeiro vamos ver com relação às resistências, né? Como que a gente faz a associação dessas resistências quando elas estão em paralelo? Qual que é a característica para elas estarem em paralelo? Bom, basicamente essa daqui é a nossa ligação, certo? E aí o que eu vou ter de diferente lá do meu circuito série? Bom, eu sei que aqui, se a gente for colocar de novo entrada e saída das resistências, né? Eu sei que aqui eu tenho a minha entrada de R1 e minha saída de R1. Aqui eu tenho minha entrada de R2, minha saída de R2. E aqui eu tenho minha entrada de R3 e minha saída de R3. Agora perceba que a diferença é que aqui eu conecto entrada com entrada, embaixo eu conecto saída com saída. Diferentemente lá do meu circuito série, que eu conectava entrada com saída, entrada com saída, entrada com saída e assim sucessivamente. Aqui no nosso caso, por circuito em paralelo, eu vou ter entrada com entrada, com entrada com entrada, saída com saída com saída com saída, aí assim e assim sucessivamente. Então agora, beleza, isso você já entendeu, já sabe qual que é a característica de ligação de um circuito série e a característica de um circuito paralelo. Só que agora eu preciso fazer a associação dessas resistências para saber como que eu chego a essa mesma configuração, só que agora com uma resistência só, que eu vou chamar de novo de R equivalente. Bom, uma coisa que é importante, tá? Lá no meu circuito série, eu somava cada uma daquelas resistências. Em paralelo, isso não vai acontecer. Por quê? Lembre-se que a corrente elétrica, quando ela vai fluir, ela sempre vai ir pelo caminho mais fácil. Ou seja, os elétrons sempre vão procurar o caminho mais fácil para ele percorrer. Obviamente, né, se tem alguém resistindo à passagem dele, ele vai ir para o lugar que resiste a essa passagem dele de uma forma mais fraca. Então a gente precisa saber como que eu posso fazer a associação desses resistores. E para você entender legal, você teria que fazer um experimento e entender como é que funciona tudo isso. Porque imagina que a minha R3 seja uma resistência maior do que a R2 e também que a resistência R2 seja uma resistência maior do que a minha R1. Aí a gente sabe que o maior valor de corrente naturalmente vai passar por R1. Vai passar um tantinho por R2 e um tantinho ainda menor por R3. Então o que isso significa? Que provavelmente a minha resistência equivalente vai ser menor do que a minha menor resistência. Então o que eu posso dizer? Se imagina que eu tenho a seguinte configuração, né? Que eu tenha R1 menor do que R2, menor do que R3. A minha RE vai ser ainda menor do que todas essas resistências aqui. Porque na hora que você for fazer os cálculos aqui, o maior valor de corrente vai passar pela minha resistência R1 e os menores valores por R2 e R3. Então, experimentalmente falando, verificou-se que na hora que você faz a associação dessas resistências para uma resistência equivalente, ela vai ser menor do que a menor resistência que eu já tenho aqui nesse circuito. E por isso eu coloquei RE menor que R1, menor que R2 e menor do que R3. E como que vai ser essa associação, né? Como é que vai ser esse cálculo? Bom, vai acontecer da seguinte forma. Aqui eu vou ter uma resistência R1 de 1 ohm, aqui uma resistência 2 de 2 ohms e R3 de 3 ohms. Existem duas formas de você fazer isso. Se você quiser usar um monte de resistências num cálculo só, qual que vai ser a fórmula que você vai utilizar? A resistência equivalente vai ser igual a 1 dividido por 1 sobre R1 mais 1... Opa! Escrevi errado aqui. 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Confuso? Talvez um pouco. Não é uma fórmula muito usual que a gente usa aí no cotidiano, certo? Pela dificuldade que você encontra. A minha calculadora científica, por exemplo, eu consigo montar essa configuração e aí é só eu substituir os valores que vai funcionar de uma forma bastante interessante. Mas se eu fosse ter que fazer à mão, eu teria que substituir 1 aqui, 2 aqui, 3 aqui, somar eles, inverter a fração e aí fazer o cálculo certinho. Mas existe outro macete que você pode utilizar também para fazer a resistência equivalente desse circuito paralelo aqui. Porém, ele não vai ser completo como esse aqui. Nesse caso aqui, eu poderia colocar quantas resistências eu quisesse. No outro método que eu vou mostrar para vocês, só é possível fazer de duas em duas. Então você teria que fazer a resistência equivalente entre R1 e R2, e a resistência equivalente que vai surgir de R1 com R2, você faria com o R3 depois o paralelo. E como é que isso vai funcionar? Basicamente, por um manuseamento de equações, você chega na seguinte fórmula, né? Você chega aqui, R1,2, certo? Vou fazer o paralelo entre R1 e R2, é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então basta basicamente multiplicar 2 vezes 1 e dividir por 2 mais 1. E isso vai me dar um valor total de resistência de 2/3 de ohm. Beleza, pessoal? Tranquilo? É basicamente essa formulazinha aqui que você pode utilizar.
Bem simples. Aí se eu quiser saber a resistência equivalente total desse circuito aqui, eu pegaria esse valor que eu achei de R12 e faria o paralelo com R3. Quer ver como que vai ficar isso? E aí eu escrevi o R12 aqui em cima, 2/3 de Ohm, certo, galera? E vou fazer a mesma coisa que eu fiz no passo anterior, agora com o meu R3. Então meu R equivalente vai ser o meu R12 multiplicado por meu R3, dividido pelo meu R12 mais R3. Então basicamente aqui eu vou ter que é o seguinte, meu R equivalente vai ser 2/3 vezes 3. Aqui em cima, como eu tenho uma multiplicação, eu corto 3 com 3, sobra meu 2 aqui em cima, como você está vendo. Dividido por 2/3 mais 3 sobre 1, que é uma soma de frações. Vou colocar o mínimo múltiplo comum aqui embaixo, que no meu caso é 3, que nada mais é do que o produto entre os dois denominadores. E aí eu vou fazer aquela velha regrinha. 3 dividido por 3, 1. Multiplicado pelo número 2, vai dar 2 aqui em cima. 3 dividido pelo meu número 1, 3. Multiplicado por 3, 9. Então, basicamente, 2 mais 9 aqui eu vou ter 11/3. Então, eu vou ficar 2 dividido por 11/3. E aí, basicamente, lembre-se sempre que eu posso inverter a fração aqui, certo? Levar meu 3 lá para cima, multiplicando. Então, eu vou ficar com 2 vezes 3 dividido por 11. E aí, a minha resistência equivalente nada mais vai ser do que 6 dividido por 11 ohms. E perceba uma coisa, que 6 dividido por 11 vai dar quase 0,5 ohms, que é menor do que a minha menor resistência aqui, que é de 1 ohm, como a gente verificou lá no passado. E é basicamente assim que a gente faz a associação de resistências. Se eu quisesse fazer o mesmo cálculo para a gente confirmar com aquela fórmula, olha o que vai acontecer. Utilizando aquela fórmula, aquela primeira fórmula que eu tinha passado para vocês, né? Eu vou ter que a minha resistência equivalente vai ser 1 dividido por 1 mais 1, da primeira resistência, que é o R1 aqui embaixo, mais 1 dividido por 2, que é o meu R2 aqui embaixo, mais 1 dividido por 3, que é o meu R3 aqui embaixo. E aí, fazendo esse cálculo, o que eu vou ter? Vou colocar 1 aqui em cima novamente, vou fazer o mínimo múltiplo comum entre esses 3, que nada mais é do que a multiplicação deles mesmos, né? 3 vezes 2 vezes 1. Então, vou colocar o mínimo múltiplo comum como 6 aqui embaixo, certo? 6 dividido por 1 multiplicado por 1, 6. 6 dividido por 2 multiplicado por 1, 3. 6 dividido por 3 multiplicado por 1, 2. 6 mais 3 mais 2 eu vou ter 11. Então, eu vou ter 1 dividido por 11 sextos. Inverto a fração, vou ter 6 dividido por 11 ohms, que é o mesmo valor que a gente tinha encontrado pela outra fórmula. Para você perceber que as duas funcionam de forma igualitária. Agora vamos verificar como é que isso funciona para tensão e também para corrente. E para introduzir tensão e corrente nesse circuito paralelo, a gente precisa introduzir um outro conceito, que é a segunda lei de Kirchhoff, ou também conhecido como lei das correntes. Segunda lei de Kirchhoff ou lei das correntes, de Kirchhoff também. É o seguinte, galera, qual que são as propriedades da resistência, ou da resistência não, da tensão elétrica e da corrente num circuito paralelo? Bom, no circuito em série a gente sabe que a corrente que passa pelas resistências é igual para todas elas, e a tensão se divide em cada uma das resistências com uma queda de tensão. No circuito paralelo acontece o contrário. As resistências se dividem em cada uma das resistências e a tensão elétrica é igual para todo mundo. Porque olha, presta atenção no seguinte, se entre esses dois pontos eu tenho uma determinada diferença de potencial, eu vou ter essa mesma diferença de potencial para infinitas resistências em paralelo aqui. Porque aqui eu tenho simplesmente um fio, não vou ter queda de tensão nenhuma, então aqui eu vou ter a mesma tensão da fonte, aqui eu vou ter a mesma tensão da fonte, aqui eu vou ter a mesma tensão da fonte. Só que perceba que agora são vários caminhos diferentes, ou seja, eu vou ter uma corrente elétrica que vai fluir por esse caminho aqui, certo? Vou ter uma corrente elétrica que vai fluir por esse caminho aqui, e vou ter uma corrente elétrica que vai fluir por esse caminho aqui. Tranquilo? Aqui eu vou ter uma I1, aqui eu vou ter uma I2, e aqui eu vou ter uma I3. E no caso aqui eu vou ter uma I total, certo? Que é a que passa para todos os circuitos e depois vai se dividindo. E na volta também vou ter essa mesma I total. Beleza? Tranquilo? Bem simples, não tem segredo nenhum. Sei que a corrente se divide e que a tensão é a mesma. E agora, justamente por isso que minha segunda lei de Kirchhoff é a lei das correntes, que diz o quê? Que a soma de cada uma dessas correntes, I1, I2 e I3, é igual à minha corrente total que fui pelo circuito. Então, se eu fizesse a associação de resistências aqui e quisesse descobrir minha I total, eu ia, obviamente, descobrir minha I total, e aí essa I total ia ser dividida por cada uma dessas minhas resistências. Muito simples, também não tem segredo nenhum. Ok, o que a gente pode dizer agora? Que matematicamente a gente pode escrever essa segunda lei de Kirchhoff como a I total igual a I1 mais I2 mais I3. Beleza, galera? Tranquilo, bem simples? Vamos lá. Eu sei que cada uma dessas resistências aqui que a gente está vendo no quadro vai ter uma determinada tensão, que no nosso caso, como é um circuito paralelo, vai ser a mesma tensão da fonte e que minha corrente vai ter que se dividir. Então, novamente, vamos observar o seguinte, vamos colocar valores para essas resistências da mesma forma que a gente fez nos outros
cálculos. Então, 2 ohms, 3 ohms aqui, beleza? Se eu fizer a associação de resistências, eu vou chegar naquele mesmo valor que a gente viu anteriormente para a associação de resistências em paralelo, que deu quanto? Minha resistência equivalente deu nada mais, nada menos do que 6 sobre 11 ohms, beleza? Então eu sei que se eu quisesse resumir todo esse circuito, eu apagaria isso aqui, certo? Desenharia uma única resistência e aí fazia o cálculo pela minha primeira lei de Ohm, certo? Então, qual que vai ser a minha corrente total desse circuito? Nada mais é do que I, certo? Igual a tensão da minha fonte, dividido por 6 sobre 11. Tranquilo, galera? Agora, olha o que eu vou fazer aqui para ficar mais fácil da gente fazer o cálculo. Eu vou pegar essa mesma tensão da fonte e vou falar que ela é igual à minha resistência total. Então, minha tensão aqui da fonte é 6 sobre 11 volts. 6 sobre 11 volts. E aí, se eu dividir, obviamente, 6 sobre 11 volts por 6 sobre 11 ohms, eu vou ter uma corrente elétrica aqui de 1 amperes. Só para facilitar o nosso cálculo, beleza, galera? Bem simples de descobrir qual que é a minha I total que percorre essa parte aqui do circuito e também essa parte aqui do circuito. Agora, se eu quisesse descobrir qual que é cada uma dessas correntes aqui, também seria muito simples. Basta eu pegar essa minha corrente total e multiplicar pela minha resistência. Então aqui eu vou ter nada mais, nada menos do que o quê? Certo? Vou pegar a minha tensão, certo? Agora, e dividir pela minha resistência, certo? Se aqui eu tenho 6 sobre 11 volts, vou dividir 6 sobre 11 volts por 1. 6 sobre 11 volts dividido por 1 vai dar 6 sobre 11 volts. Depois eu vou pegar 6 sobre 11 volts dividido por 2. Então eu vou pegar 6 sobre 11 volts dividido por 2, inverto as frações, eu vou ter nada mais, nada menos do que 6 sobre 22 amperes. Na outra eu falei 6 sobre 11 volts, mas é 6 sobre 11 amperes. Aqui eu vou ter 6 sobre 22 amperes e no meu IR3, 6 sobre 33 amperes. Nada mais é do que eu peguei a tensão, que é 6 sobre 11 volts, e dividi por cada uma das resistências. Dividir por 1, dividir por 2 e dividir por 3. E aí, fazendo essa divisão, multiplicando por fração, eu vou ter 6 sobre 11 amperes, 6 sobre 22 amperes, 6 sobre 33 amperes. Perceba que pela minha resistência menor, eu passo mais corrente, certo? Porque esse valor de fração aqui é maior do que os valores que a gente tem nas outras frações. Perceba isso, analise isso bem. Agora, se você somar 6 sobre 11, 6 sobre 22 e 6 sobre 33, você vai ter nada mais, nada menos do que 1 ampere de corrente total. E é assim que a gente trabalha com o circuito paralelo e com a minha segunda lei de Kirchhoff. Lembre-se sempre que, se a gente fosse colocar aquela distinção aqui nos resistores, seria uma setinha, que a caneta agora já está falhando, mas seria nada mais do que uma setinha apontando pelo lado contrário da minha corrente que está fluindo no circuito. Então, basicamente, a gente já conseguiu ver bastante coisa dentro dessa aula. Uma coisa que é importante a gente citar ainda, sobre circuito misto também, e também sobre as potências. No caso das potências, tanto no meu circuito série quanto no meu circuito paralelo, elas sempre vão se somar. Por quê? Imagina o seguinte, aqui eu tenho uma resistência, 3 resistências. Essa resistência vai consumir um determinado valor de potência, que eu não sei se eu falei nas outras aulas eletrônicas, acredito que eu falei, sim, expliquei como é que funcionava tudo bonitinho, que potência elétrica nada mais é do que tensão vezes corrente. Então eu vou ter uma determinada potência aqui, uma determinada potência aqui, uma determinada potência aqui. E como potência nada mais é do que um consumo, cada uma dessas resistências vai estar consumindo algo e eu vou somar esse consumo para ter um consumo total. E no meu circuito em série vai acontecer da mesma forma. Eu sempre vou somar as potências. No nosso caso aqui, para circuito série e circuito paralelo, e circuito misto e qualquer outro circuito, as potências sempre vão se somar em cada um desses elementos resistivos. Então você precisa ter isso na sua mente para não esquecer mais.